Olá, hoje eu vou falar de Salmo 74, que fala sobre o lamento por causa da profanação. Este salmo ele foi feito por Asaf e ele diz o seguinte: por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Por que se esconde a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiristes desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Aqui no Salmo, Asaf mostra como o povo de Israel ele tem sentido o desamparo por parte de Deus quando esse tem clamado por socorro. E ele não entende o porquê disso. Então ele relata a Deus que antes o monte de Sião era um lugar fértil, com farta pastagem, cheias de rebanho. E agora este se encontra assolado, sem ter quem o cuide. Isso tem dado brecha para que o inimigo venha agir no meio do povo, ou seja, no meio da casa de Deus. E o salmo continua: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parece-se com os que brandem machado no espesso da floresta, e agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-se até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e as conserva no teu seio? Aqui, Asaf enfatiza que os inimigos de Israel, estes assumiram a habitação de Deus e o profanaram. E no lugar onde era adorado o Senhor, eles ergueram altares para os seus deuses naquele lugar, tanto de cima quanto abaixo. E o pior, não há ninguém ali para instruir o povo a não seguir, a não adorar esses falsos deuses que foram trazidos pelos inimigos e que foram colocados ali onde era a casa do Senhor. E eles não têm pessoas que venham advertir a não seguirem um caminho apresentado pelos inimigos do Senhor, pois faltam homens tementes a Deus, homens capazes de manterem o povo seguro na fé, e só o agir de Deus, ele pode restaurar a casa do próprio Senhor. O Salmo diz: ora, Deus meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça do monstro marinho. Tu despedaçastes a cabeça do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol tu formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu o fizeste. Seguindo o Salmo, Asaf passa a relembrar quais foram os feitos do Senhor no meio de Israel desde a sua origem, de como Deus livrou os hebreus do cativeiro e fez esse povo caminhar pelo deserto, passar pelas águas em segurança.
Ou seja, Asaf relembrou que a salvação da situação na qual o povo de Israel está apenas nas mãos de Deus há a solução. Deus é o único que é capaz de livrar o povo de seus inimigos. E o Salmo diz: lembra-te disso, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida da tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus filhos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fiques envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos seus adversários. Aqui, Asaf encerra esse salmo após todo o relembrar do quanto Deus fez para livrar Israel do cativeiro e da jornada que este teve ao passar pelo deserto até alcançar a terra prometida. O salmista, ele pede a Deus que venha novamente a agir no meio do seu povo, pois ele continua necessitado da proteção de Deus. E aqui ele ainda fala assim: não entregues a rapina, a vida de tua rola, quer dizer, não entregue ao povo mau, aqueles inimigos, aqueles que são sedentos por fúria, a vida do povo inocente, a vida de um povo que não tem capacidade de defender a si mesmo. Porque quem já observou uma rola, um animalzinho tão indefeso, sabe que às vezes o simples pegar com uma mão mais forte faz com que as suas peninhas elas soltem do seu corpo. Às vezes num voo mais rápido, mais ligeiro, faz com que algumas de suas plumagens elas se soltem do seu corpo. Então, Deus mostra que assim é a fragilidade do povo de Israel na presença dos seus inimigos e que este só pode contar com o auxílio e o socorro de Deus. Bem, o que nós vemos aqui nesse Salmo 74, que fala sobre o lamento por causa da profanação, é a expressa tristeza que Asaf sente por ver como que o templo do Senhor ele foi profanado pelos inimigos de Israel. Povos que sem nenhum respeito, sem nenhum pudor, ergueram suas imagens de ídolos no lugar santo, na morada de Deus. Contudo, além de toda essa tragédia, Israel estava sem a presença de um líder, de uma pessoa que fosse capaz de manter esse povo firme na fé e imune às contaminações que vinham pelas novas práticas cultuais adquiridas por este novo povo que tomou conta do altar do Senhor. Asaf, ele mostra que faltava entre o povo a presença de homens tementes a Deus, profetas capazes de continuarem a instruir o povo a buscar somente a Deus. Sendo assim, ele pede que Deus venha intervir naquela causa e livre o povo daquela situação, pois só ele é capaz de preservar a pureza do local de culto. Nós temos que lembrar que o local de culto, aqui, para Asaf, nesse salmo, ele está sendo representado num espaço físico, que é a casa do Senhor. Mas nos dias atuais, o local de culto é o coração de cada homem. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo.
nós somos onde Deus habita. Se não somos, é o que nós devemos ser. Então, nós não devemos deixar com que a nossa vida, o nosso corpo, seja contaminado por aquilo que está ao nosso redor. Nós não devemos permitir que, embora a situação ao nosso lado, ela esteja cercada por coisas que não agradem ao nome do Senhor, por coisas que não sejam de edificação, de engrandecimento do nome do Senhor, essas coisas não venham profanar o ambiente em que nós estamos, ou seja, que ele não venha profanar a nenhum de nós que somos o templo do Espírito Santo, que somos o lugar onde Deus deve habitar, que é o nosso coração, e que nós devemos ouvir as palavras do Senhor. Muitas vezes nós dizemos que não há profetas no nosso meio, mas quem já recebeu a revelação do Senhor, quem já ouviu, igual aquele povo de Israel, que já ouviu a palavra do Senhor, que já caminhou pelo deserto, que já atravessou rios e mares. Esse povo, ele sabe, ele já tem o conhecimento do que deve ser praticado e daquilo que deve ser evitado. Então, mesmo havendo falta de pessoas que instruam, nós devemos guardar o nosso coração para que não cedamos a nenhuma contaminação por ensinamentos falsos. E assim mesmo, nós devemos manter os nossos olhos pedindo a Deus para que Ele venha nos proteger, porque só Deus é capaz de guardar aquele que é necessitado, ou seja, cada um de nós. Eu espero que no fim do Salmo 74, que fala sobre o lamento por causa da profanação, cada um de nós possamos analisar como tem sido o nosso portar. E, baseado na análise que fizermos, possamos mudar nossas atitudes e tentar direcionar os nossos olhos, o nosso caminho somente a Deus. Porque se nós fizermos assim, creio que Deus irá nos ouvir e Deus irá nos suprir, porque o Deus é o mesmo e Ele não mudou e Ele sente prazer em atender aqueles que o buscam. Sendo assim, eu desejo que o Senhor o abençoe e te guarde. Amém?